Bom, a questão 5 aqui, cuidado que é um pega-ratão. Em uma prensa hidráulica, os êmbolos aplicados em cada um dos seus ramos são tais que a área do êmbolo maior é o dobro da área do êmbolo menor. Se no êmbolo menor for exercida uma pressão de 200 newtons por metro quadrado, uma pressão. A pressão exercida no êmbolo maior será, gente, não tem que fazer cálculo nenhum, né? Qual é que é a teorema, qual é que é o enunciado básico do princípio de Pascal? A pressão no êmbolo 1 e a pressão no êmbolo 2 são iguais. Afinal de contas, do fato das pressões serem iguais, é que surge força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre a área 2. Bastante gente, inadvertidamente, nessa questão, coloca esse 200 newtons por metro quadrado no lugar da força. Isso é pressão, as pressões são iguais, resposta 200. Não tem que fazer cálculo nenhum, e isso cai seguido, hein? Cuidado. Bom, agora vamos passar para as questões de empuxo, né, pessoal? 6 a 7 aqui já começa empuxo. A questão 6. Um corpo pesa 4 newtons fora da água. Imerso totalmente em água, seu peso aparente é 3. O empuxo exercido sobre o corpo pela água em newtons é D. Bom, aqui é bem tranquilo, né? O que acontece aqui? Tu tem um líquido, tu coloca um corpo dentro deste líquido, tem um peso puxando ele para baixo e tem um empuxo puxando para cima. Certo? O que é o peso aparente? O peso aparente é o peso menos o empuxo. Quanto é que vale o peso aparente? 3. Quanto é que vale o peso? 4. Eu quero saber o valor do empuxo. O empuxo vai valer 1 newton. Bem tranquilo, né? Já a 7 é uma questão difícil. Eu diria para ti que a 7 é uma das mais difíceis que a gente tem aí para fazer. Primeiro porque a 7 é um exercício sobre condições reais, sobre o que realmente acontece. O que acontece aqui na 7? Tu tem um recipiente, aí tu abandona uma esfera metálica no topo, a esfera cai inicialmente em movimento acelerado, claro, em mRUV, e logo após ela atinge velocidade constante, ela atinge mRU. Quando o exercício diz que a velocidade é constante, ele está afirmando que a força resultante sobre o corpo vale 0. Considerando-se a esfera com massa específica 2 vezes a d'água, isso é muito importante. A esfera é o corpo. A massa específica do corpo é 2 vezes a massa específica do líquido. E aí, quais são as forças que estão agindo na esfera? O peso, o empuxo e a força de atrito viscoso A. Aqui que está a novidade, né? Geralmente a gente despreza esse atrito, que é o atrito exercido pela água quando os corpos se movimentam nela, que é muito mais forte do que o exercido pelo ar, já que a água é muito mais densa. Então, olha só, vamos mudar a cor aqui. Eu tenho uma esfera que está caindo, né? Qual é que seria a resposta óbvia disso aqui? Eu tenho o peso puxando para baixo e o empuxo puxando para cima. O peso é sempre para baixo, o empuxo é sempre para cima. É claro que, como o corpo tem o dobro da densidade do líquido, o peso é maior que o empuxo. Então, nessa situação, a força resultante não poderia ser 0. Só que existe uma outra força agindo na esfera, que é o atrito viscoso. Esse atrito viscoso, ele atua contra o deslocamento, contra o movimento. Como o corpo está afundando, esse atrito ou arrasto, ele é para cima, ele ajuda o empuxo. Se a força resultante nesse corpo vale 0, o peso que puxa para baixo tem que ser igual ao empuxo mais o arrasto, para a força resultante ser 0. Essa seria a resposta óbvia. Se a resposta fosse essa, a questão não seria tão difícil. E tu vai ver que mais adiante aparece essa na PUC, essa questão é da PUC de 2000. Na PUC em 2002, aparece essa mesma questão, só que a resposta é essa aqui, peso igual empuxo mais arrasto, só que aqui eles complicaram. Bom, vamos por eliminação. Peso igual empuxo não pode. Por que o peso igual ao empuxo não pode?
porque a densidade do corpo é o dobro da densidade do líquido. Se o peso fosse igual ao empuxo, ele não estava afundando, ele estava em equilíbrio, em repouso. O que é interessante entender aqui? O peso de um corpo é a densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes a gravidade. O empuxo é a densidade do líquido vezes o volume imerso vezes a gravidade. Por que eu estou repetindo as equações? Para te entender o seguinte, olha só. A gravidade é igual para todo mundo, então ela não interessa. Quando o corpo está totalmente imerso, o volume do corpo e o volume imerso também são iguais. Qual é a conclusão? A densidade do corpo determina o peso e a densidade do líquido determina o empuxo. Quando ele te disse aqui, ó, que a densidade do corpo é o dobro da densidade do líquido, ele está te dizendo que o peso, que é o que depende da densidade do corpo, é o dobro do empuxo. O peso vale 2 vezes o empuxo. Tipo assim, né? Se esse peso for 10 newtons, esse empuxo vai ser 5 newtons. E aí o que acontece? Se o peso é o dobro do empuxo, o empuxo e o arrasto têm que ser iguais, né? Porque a soma dos dois tem que dar o valor do peso. Então, se o peso, vamos de novo, se o peso for 10, o empuxo é 5. Então o arrasto também tem que valer 5, para mim ter 10 para baixo e 10 para cima. Essa aqui, empuxo é igual a arrasto, também não tem. Tem que o empuxo é o dobro do arrasto, está fora, o arrasto é o dobro do empuxo, está fora. E agora eu vou pegar as relações entre o peso e o arrasto. Aí é claro, né? Se o peso é o dobro do empuxo e o empuxo é igual ao arrasto, o peso também pode ser o dobro do arrasto. Questão bem complexa, bem difícil. Uma questão a ser estudada, essa questão. Valeu!